Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a vida de cada um dos irmãos. Estamos mais uma vez iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer recebê-los aqui. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus nos traga discernimento sobre a sua palavra nesta manhã. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Heber. Esta é a lição da Carta de Paulo aos Filipenses e nós estamos iniciando mais um encontro pela graça de Deus. Eu quero orar com você e convidar você para compartilhar esta que é a lição que conclui o nosso texto de Filipenses. Vamos orar então? Venha comigo juntos, buscar a presença do Senhor em oração, aí onde você está. Peça que o Senhor conduza esse momento também na sua vida. Soberano Deus, nosso eterno Pai, seja a honra e glória ao nome do Senhor, por tanta lição, por tanta riqueza que nós podemos receber ao ler a Tua Palavra. Durante esses dias, no estudo da Carta de Paulo aos Filipenses, temos sido encorajados a, apesar das adversidades, viver com alegria. Então, em Teu nome, Senhor, nos reunimos agora para mais um capítulo de estudo e também desejando que o Senhor fale aos nossos corações. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito seja o nosso professor na ministração desta aula nesta manhã. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós reforçamos a notícia de que todas as manhãs de domingo, também nossa equipe presencial de professores está atenta e compartilhando a mensagem da Palavra de Deus nos nossos espaços destinados à Escola Bíblica Dominical. Seja sempre bem-vindo. Eu quero convidar você hoje para olharmos o último capítulo da Carta de Paulo aos Filipenses, que é o capítulo 4, que tem 23 versos. O tema de hoje é problemas, pureza e gratidão. Essa tríade, ela se faz presente no último capítulo. Lembre, problemas, pureza e gratidão. Que o Senhor nos conceda discernimento ao caminharmos por esse livro. Antes de falar sobre o texto bíblico, quero destacar para você que está em casa, nesse momento, os 3 temas que vão conduzir ou nortear nossa aula nessa manhã, quando pensamos sobre problemas, pureza e gratidão. No último capítulo, Paulo vai encerrar a sua carta e ele vai mencionar o problema na igreja e a solução. Esse é um capítulo da nossa aula de hoje. É um ponto fundamental para a nossa lição nesse capítulo 4. O segundo ponto é a pureza na mente e o seu segredo, que vai do capítulo 4, os versos 8 até o verso 9. O terceiro ponto de nossa lição de hoje, nesse esboço, é a necessidade de Paulo e o seu suprimento. Portanto, fique atento a esses 3 temas que compõem o esboço de nossa lição de hoje. Eu vou repetir para que você possa acompanhar aí com fidedignidade. O problema na igreja é a solução, é o primeiro ponto. A pureza na mente e o seu segredo é o segundo ponto. E o terceiro é a necessidade de Paulo e o seu suprimento ou a sua provisão. Então a gente conclui lembrando da saudação final, da doxologia e da bênção apostólica que aparece no livro. Venha conosco, vamos juntos à leitura do texto. Eu quero começar com o verso de número 1 do capítulo 4, que é bem encorajador e sugestivo ler e passar por esse texto. Então eu quero convidar você a fazer parte, sim, desse nosso encontro. Capítulo 4, apenas o verso 1, no texto que diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor.
Fique com a sua Bíblia aberta, vamos fazer a leitura a cada tópico, isso trará para nós, eu creio, edificação nesta manhã. O último capítulo, ele termina exatamente com uma mensagem de encorajamento. Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo faz uma menção aos crentes de Filipos como sua alegria, como sua coroa. Já vimos nas lições anteriores a maneira como esta igreja tem uma participação efetiva no ministério de Paulo, como eles cooperam e como eles estão sempre atentos às necessidades que estão surgindo no ministério de Paulo em suas viagens missionárias. Agora, ao findar esta carta, Paulo faz uma menção honrosa do seu amor, da sua alegria, mas especialmente lembrando que aqueles crentes são a coroa do seu ministério. Eles são uma grata surpresa do trabalho que Paulo plantou em Filipos. Uma igreja que nasceu da visão de Deus quando convocou Paulo para atravessar a Macedônia. Então, a primeira igreja da Europa, ela agora é mencionada como a coroa de Paulo. Essa alegria que ele traz no seu coração por ver estes irmãos fiéis. Agora, o seu encorajamento é para que eles permaneçam firmes no Senhor. Então, esse texto e o verso de número 1 abre o caminho para a gente pensar os 3 temas dessa lição. O primeiro é o problema na igreja e a solução, que nós encontramos aqui. Vamos ler os versos 2 a 7, que o texto diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como você pode ver, do verso 1 até o verso 7, tem um ingrediente aí muito interessante de nós observarmos, que é Paulo começa o capítulo 4, no término de sua carta, encorajando os irmãos a permanecerem firmes no Senhor, tendo como pano de fundo 2 aspectos importantes que caracterizam o problema na igreja. Quando nós olhamos para o capítulo 3, que já foi lido e estudado nas lições anteriores, se voltarmos ao verso de número 18, Paulo diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quando nós pensamos sobre essa palavra de encorajamento que Paulo dá, ele vai trazer esta realidade de que entre nós, entre os cristãos, existem pessoas, e ele diz, eu falo isso chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo se refere a crentes judaizantes, a judeus convertidos, que têm o seu olhar ainda mais voltados para as práticas e rituais do Antigo Testamento e da Antiga Aliança, do que a conquista que veio por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz. Então, podemos pensar sobre algumas coisas importantes que tratam desse problema. A primeira coisa é compreender quais são os problemas que essa igreja
está enfrentando. Segundo, qual é a solução dada por Paulo? Terceiro, qual é o resultado que Paulo apresenta na sua carta? Então, se você olhar com atenção para esta realidade, o problema na igreja e a solução, a primeira coisa a observar é esses inimigos da cruz de Cristo que estão entre nós. Quando nós seguimos para o verso de número 2, nós podemos perceber que há uma discordância, um atrito entre Evódia e Síntique. E Paulo então começa aí no verso 2 a dizer: eu rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Aqui nós podemos olhar e perceber o problema que está presente naquela igreja. Um pouquinho antes, no capítulo 3, antes de chegar ao 4, aqueles que entre nós, disse Paulo, são inimigos da cruz de Cristo. Um pouquinho depois, no capítulo 4, agora, um leve atrito entre duas pessoas que cooperam, disse Paulo, com ele no ministério. Veja, verso 3, a ti, fiel companheiro de jugo, Paulo vai buscar aí um apoio para que um companheiro de jugo participe e ajude estas irmãs a entrarem em harmonia. Então ele diz assim: também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Qual o problema podemos perceber aqui? Podemos perceber, e não está claro, não está descrito, qual foi realmente o problema entre Evódia e Síntique. Mas Paulo trata qualquer que tenha sido o problema com a necessidade de que elas sejam auxiliadas a se unirem, a voltar a se entender, a pensar uma mesma coisa, a entrar em concordância. E é claro que isso nos lembra que nem sempre nós temos no dia a dia da igreja, na nossa jornada de fé, todas as pessoas em absoluta concordância. Claro que não. A orientação de Paulo é para que esta igreja, para que estes irmãos, eles fossem aproximados, fossem fortalecidos e com a ajuda desse que Paulo chamou de cooperador, de parceiro de jugo, eles podiam trabalhar para que essas irmãs estivessem mais unidas. Esse parece ser um problema que nós encontramos no texto a respeito daquela igreja. Qual, na verdade, deve ter sido o problema, nós não encontramos essa referência no texto. Mas percebemos aqui, então, que havia uma discordância e a solução que Paulo deu foi aconselhar os irmãos a estarem unidos. Mas esta solução que nós encontramos vem por intermédio também da oração que está presente nesse texto. Veja, dos versos 5 e 6, Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, e ele diz então: perto está o Senhor. É muito importante a gente entender essa expressão, porque se Paulo faz menção que entre eles existem aqueles que são inimigos da cruz, se dentro da igreja existe uma certa discordância entre Evódia e Síntique, que vai precisar de uma intervenção e de uma intermediação na sua oração para solucionar esse problema, Paulo vai chamar a atenção de que Deus está perto para superar as dificuldades que você encontra no mundo, que você encontra na igreja. É preciso crer que Deus está perto, que a presença de Deus deve guiar a igreja a mais harmonia e unidade.
E isso, claro, vai resultar em grande alegria. Nesse texto, o verso 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Se podemos olhar o encorajamento de Paulo a respeito da igreja que está enfrentando um problema, e esse problema tem uma dupla realidade. A primeira são os inimigos da cruz de Cristo, que está ali presente no dia a dia da igreja de Filipos. A segunda é a discordância interna. Paulo vai apresentar como solução o encorajamento e o aconselhamento, mas ele apresenta como solução também a oração ao Senhor, crendo que Ele está perto e Ele pode conduzir, Ele pode guiar o seu povo. Creio que, de igual forma, também nos nossos dias, eu e você, podemos estar cercados por esta realidade, em que, e assim, isso deve trazer no nosso coração o mesmo sentimento que Paulo teve, porque ele diz que nós devemos encarar isso com a certeza de que Deus está perto. E com essa confiança de que Deus está perto, nós buscamos a sua presença, com intercessão, com ação de graças. E por isso, nós encontramos o resultado que foi descrito por Paulo. Veja, qual o resultado? O resultado é a alegria no Senhor. O verso de número 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O resultado, sim, é a alegria no Senhor, mas também a paz que excede todo o entendimento. É o que nós encontramos no verso de número 7, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E essa paz, ela tem uma origem em Deus como resultado da oração. Então, o primeiro aspecto da nossa lição é o problema na igreja e a sua solução. Qual o problema? Os inimigos da cruz e as discordâncias entre os irmãos. Como lidar com isso? O conselho de Paulo é que elas se unissem, elas estivessem em conformidade de pensamento. E até convoca aquele cooperador ou cooperador de jugo para que pudesse auxiliar estas irmãs a se aproximarem mais. Mas o resultado daqueles que buscam a Deus que está perto em oração é a alegria e a paz que excede todo entendimento. Como isso tem uma aplicação para a sua vida hoje? Talvez você esteja passando por um momento de alguma discordância. Por alguma coisa que, se você alimentar, vai distanciar seu coração desta certeza de que Deus está perto. Deus está perto da sua igreja, Deus está perto do seu povo. Por isso é preciso se humilhar, é preciso buscar a conformidade de pensamento em Cristo Jesus. É preciso, sem sombra de dúvida, encontrar essa paz que excede todo o entendimento, através da oração e súplica e ação de graças. Eu e você não estamos isentos de enfrentar essa realidade. Pessoas de perto, pessoas de dentro ou pessoas de fora, que tenham alguma objeção ou discordância. Mas devemos em Cristo buscar a unidade para que por meio dele possamos experimentar a alegria no Senhor e a paz no Senhor. Quando vamos adiante nesse texto, dos versos 8 e 9, nós encontramos uma orientação de Paulo em face desta firmeza que devemos ter diante das dificuldades. Nós encontramos a orientação de Paulo sobre o que pensar. Já que é assim, já que nós temos esta realidade,
de inimigos da cruz de Cristo e de discordância entre irmãos, como devemos lidar aqui com isso na nossa mente? Ora, aqui então nós passamos ao ponto 2, a pureza na mente e o seu segredo. É tão importante você ler esse texto porque diz assim, finalmente, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Que riqueza de encorajamento nós encontramos aqui. Para concluir uma carta que reconhece que dificuldades existem entre os irmãos e é preciso encontrar um alinhamento e uma conformidade com o pensamento em Cristo Jesus. Paulo então vai dar aqui 6 orientações tão importantes do que deve ocupar a mente. Veja, tudo o que é verdadeiro. É tão importante pensar sobre isso, porque a verdade é o oposto, sim, da mentira e tem a sua norma vinda de Deus e faz parte da armadura de Deus, conforme a gente pode perceber nas Escrituras. Paulo diz assim, o que você deve pensar é o que é verdadeiro. Eu converso com muitas pessoas e muitas delas que estão enfrentando dificuldades de oposição ou de discordância, elas estão construindo diálogos e pensamentos sobre o outro com base numa impressão. Muitas pessoas estão vivendo, eu acho que ela disse, que ele disse, que pensou, e construímos na nossa mente uma resposta e um diálogo e uma impressão sobre os outros que nos faz adoecer, que nos faz desprezar o outro. Paulo, em face disso, diz que aquilo que deve passar na nossa mente deve ser o que é verdadeiro. Depois ele diz aquilo que é respeitável. Então, o crente deve demonstrar seriedade na linguagem e na conduta. Aquilo que é respeitável, aquilo que merece atenção, aquilo que merece respeito da parte daquele que pensa, entende? Pensar algo que seja respeitoso. Ele segue dizendo tudo que é justo. Tudo que é justo. O crente, ele já foi justificado, não é, mediante o sacrifício de Jesus, mas o seu pensamento em relação ao outro deve estar pautado por esse padrão de justiça. Não da justiça que você quer fazer com suas mãos, entende? Mas você deve agir de maneira justa. Você deve pensar como você está agindo em seu comportamento ou em seu pensamento em relação ao outro. Então, esse pensar de maneira justa, ele antecede a sua prática de maneira justa. É justo o que você está fazendo com alguém ou contra alguém? É exatamente quando você pensa antes e você planeja agir de forma justa, que você não comete injustiça. Paulo vai além ao dizer tudo que é puro. Então, aqui há uma convocação para você fugir da impureza. Quantas vezes na nossa própria mente, no nosso pensamento, nós somos assaltados por desejos negativos, ruins, por pensamentos maus a respeito dos nossos semelhantes ou de nós mesmos. Para enfrentar esta realidade é preciso ter um coração puro, ter uma mente purificada. Isso vai dar a você a condição de cooperar, de se unir e de vencer estas adversidades que se levantam contra você.
Em quinto lugar, tudo que é amável. É tão importante perceber isso aqui, porque a palavra amável está ligado a ser agradável, ser uma pessoa equilibrada, significa aquilo que é aceitável, que é bom, que faz bem. Quando nós incluímos isto como parâmetro em nossos pensamentos, nós pensamos coisas boas a respeito de nós mesmos e de nossas ações em favor do outro. Por fim, em sexto lugar, ele diz tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama, isso é, tudo que merece louvor, tudo que é digno de louvor, de honra, de agradecimento, de merecimento. Quando Paulo então faz esse leque de coisas boas que devem ocupar o pensamento, então ele conclui tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, não é? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, ele diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se nós pensarmos nesse contexto, vamos perceber que muitas vezes a discordância, a separação e os conflitos que nós enfrentamos na comunidade, eles são oriundos de pensamentos que estão sendo regados a sentimentos ruins. São pensamentos que estão ancorados em experiências amargas. São traumas, são cicatrizes, são dificuldades que nós enfrentamos no passado e elas continuam influenciando o nosso comportamento no presente. É claro que ao falar sobre estas virtudes que devem ocupar o nosso pensamento, é importante pensar que isso nos ajuda a responder uma questão: como tratar as tentações? E mais ainda, como esquecer das coisas que já foram perdoadas, sem que eu traga novamente à tona os mesmos sentimentos dos problemas que eu mesmo já perdoei em Cristo Jesus. Isso compõe de uma maneira muito bonita o 4º capítulo de Filipenses, porque Paulo reconhece que o problema são atritos entre os irmãos. Isso afeta a igreja e ele orienta, ele aconselha para que haja uma conformidade de pensamento. Ele coloca um intermediário para auxiliar essa unidade entre os irmãos. Ele menciona a oração como uma forma de reconhecer que Deus está perto e que Ele pode trazer a alegria e a paz que excede todo o entendimento. Mas para que isso aconteça, ele diz que o pensamento deve estar puro, pureza de mente e o seu segredo. Isso é muito poderoso e muito grandioso. Eu convido você nessa manhã a pensar em quais são as circunstâncias que talvez você esteja vivendo que representem atrito entre você e os irmãos. Como uma mente regada por elementos assim podem transformar a sua visão a respeito desse problema. Que a sua mente seja renovada em Cristo para pensar o que é bom, para pensar o que é amável, para pensar o que é verdadeiro. Não permita que as mentiras, que aquilo que você acha, defina a sua maneira de agir. Mas que com pensamentos bons, com atitudes que são de boa fama, que têm virtude e que têm um louvor, que isso ocupe o seu pensamento. Aqui no verso 9, Paulo vai nos dar um trilho muito importante, quando ele diz assim, o que também aprendeste, veja, aprendizado, e recebestes, isto é, entrega, é dádiva, aquilo que recebemos, o que ouvistes, isto é,
aquilo que nós guardamos, o que vistes em mim, o testemunho, Paulo disse, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Veja, é tão importante porque Paulo antes fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento. Agora ele diz o Deus da paz. Ele será com você. Os conflitos, disse certo autor, são, como é que eu posso dizer, eles são inevitáveis. Não há como uma comunidade permanecer por muito tempo sem que hajam tensões e mal-entendidos. Mas o remédio é, sem dúvida, o perdão, a reconciliação, e isso vem por uma mente que está conduzida por elementos assim, conforme Paulo escreveu aos Filipenses. Aí nós abrimos caminho agora para o terceiro e último ponto de nossa lição, que é a necessidade de Paulo e o seu suprimento, que você vai encontrar isso dos versos 10 até o verso 19, que está descrito como a gratidão de Paulo para com os filipenses. Verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associar-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Disse Paulo, recebi, verso 18, tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Até aí, podemos então focar sobre esta gratidão que diz respeito à necessidade de Paulo, não é, na obra missionária, e o seu suprimento. Paulo, ele vai fazer uma lista, vamos dizer, uma sequência de declarações que podem ser listadas a respeito da gratidão que ele mantém com a igreja de Filipos. Isso, então, faz Paulo destacar a generosidade dos filipenses. Veja, no verso 10 do capítulo 4, uma vez mais renovastes o meu favor a vosso cuidado. Veja o verso de número 15, nenhuma igreja, senão unicamente vós. No verso 16, porque mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E o verso 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Só aqui no capítulo 4, dos versos 10 até o verso 18, nós encontramos 4 importantes referências a como os irmãos foram generosos. Queira Deus que você também desenvolva uma vida de generosidade com a obra missionária. Paulo encerra a sua carta fazendo menção com alegria e gratidão pela cooperação dos irmãos, por sua generosidade. Ele diz, eu tive necessidade, mas essa necessidade foi amplamente suprida. E aqui nós temos 2 coisas importantes. Primeiro, o testemunho de Paulo, ao dizer que eu aprendi a
viver contente em qualquer circunstância. E ele diz assim, tanto a ter fartura, como a passar necessidades. É exatamente nesse contexto que uma das frases e testemunhos mais importantes, ele põe-se em relevo nas Escrituras, ele salta, ele desponta, ele brilha como luz do sol ao meio-dia. Veja, Paulo diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Constantemente temos utilizado esse texto como uma oportunidade de encorajamento e para reforçar no coração das pessoas que é possível crer e do Senhor receber toda a provisão. Mas é verdade que muitas pessoas aplicam esse texto à sua vida tão somente do ponto de vista a vencer as lutas e as adversidades para que possam dizer que são capazes de conquistar todas as coisas com Cristo. Paulo diz, eu sei passar necessidades. Eu posso com Cristo passar necessidades. Eu posso com Cristo ter fartura. Com Cristo eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Posso passar necessidades, sim. Eu não vou desistir. Cristo me fortalece. Posso ter abundância, sim. Eu não vou me desviar. Cristo me fortalece. Esse é o testemunho de Paulo. A segunda coisa é o suprimento que vem do Senhor, porque Paulo diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em Cristo Jesus, suprirá em glória cada uma de vossas necessidades. Esse texto é um grande testemunho e oração de Paulo, crendo que Deus supre necessidades através de pessoas. E ele reconhece que assim como foi alcançado pela provisão que veio de Filipos, e isso vem de Deus, os crentes de Filipos não vão ficar sem a provisão que vem de Deus, que vem da sua riqueza, que vem do seu poder, que vem do seu amado Filho Jesus. Cada necessidade que os irmãos de Filipos passarem, a provisão divina também se manifestará sobre suas vidas, assim como as necessidades de Paulo foram providas por intermédio da igreja de Filipos. Esta é uma carta, então, que expressa a generosidade, que expressa o testemunho e a confiança da provisão que vem do Senhor. Assim também deve ser na sua vida, meu irmão, minha irmã. Os 3 pontos importantes desse trecho final da carta de Paulo aos Filipenses são, então, a necessidade da igreja permanecer firme em face dos problemas internos e externos. Permaneçam firmes, disse Paulo. Você também, sejam problemas internos ou externos, sejam os inimigos da cruz de Cristo que estejam entre nós, sejam as discordâncias entre os irmãos, é preciso que a nossa mente esteja voltada para aquilo que é proveitoso. É preciso a confiança de que Deus está perto. É preciso colocar diante do Senhor a nossa vida como instrumento de Deus para continuarmos firmes. A mensagem que encontramos nesse último trecho é de que, por causa disso, a nossa mente não pode estar embaralhada por pensamentos ruins, negativos. Como vamos enfrentar as tentações? Como vamos lidar com as pessoas e circunstâncias que nós mesmos já perdoamos? Por isso, uma mente voltada para aquilo que é proveitoso, que é verdadeiro, que é de boa fama, aquilo que manifesta alguma virtude. Sim, esse último trecho, ele nos faz lembrar da generosidade que os irmãos demonstraram em face das necessidades de Paulo. E essa mesma confiança Paulo tem e demonstra de que Deus é poderoso para suprir também de sua riqueza
em Cristo Jesus cada uma das necessidades dos crentes de Filipos. Sua generosidade, ela jamais fica oculta aos olhos divinos. Que você tenha um coração cheio de disposição para tocar o mundo através da sua cooperação. Como Paulo termina então esta carta? Os versos 20 a 23 são o que nós chamamos de conclusão. Primeiro, verso 20 é uma doxologia, porque Paulo evoca a glória de Deus. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é a doxologia, o hino de adoração que nós encontramos, a glória a Deus para sempre. Em qualquer circunstância, lembre-se disso, a glória a Deus para sempre. Em meio às dificuldades, a glória a Deus para sempre. Em meio às discórdias, a glória a Deus para sempre. Mesmo que você esteja diante de pessoas que são inimigos da cruz de Cristo, a glória a Deus para sempre. Essa é a doxologia, o hino de adoração. Ele termina com as saudações finais, quando diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. E a bênção final apostólica, na qual ele declara: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. De forma sucinta e simples, Paulo termina com a sua bênção, desejando que a graça de Cristo seja sobre o espírito de todos os filipenses. Nesta manhã, eu sei que, se voltarmos a esse tema, problemas, não é? Gratidão, sim, problemas, pureza e gratidão, você jamais pode excluir a graça de Deus sobre a vida da igreja. Paulo deseja que não por méritos humanos, não por méritos próprios, mas pelos méritos divinos, a igreja de Filipos se mantenha firme em meio às dificuldades externas e internas e permaneça focado na glória a Deus para sempre. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações. Amém. Você que está aqui nesta manhã e que acompanhou esse capítulo e essa trajetória no livro de Filipenses, ou a carta de Paulo aos Filipenses, como está o seu coração em meio às dificuldades? Como ter alegria em meio aos problemas? Como ser generoso em tempos tão difíceis? Eu creio que a carta de Paulo aos Filipenses é uma grande convocação para nós não nos abatermos diante das dificuldades, das situações, das experiências de escassez, porque Deus, em sua riqueza, sempre manifestará a sua provisão. E sempre poderemos contar ao mundo que tudo o que está nos acontecendo, isso de alguma maneira está contribuindo para o progresso do Evangelho. Se trata disso. Por isso, podemos repetir as falas de Paulo em todo o texto de Filipenses, quando diz no verso 6 do capítulo 1, tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Podemos encher o nosso coração de encorajamento ao dizer, como Paulo disse no verso de número 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos encher o nosso coração de esperança
a olhar as palavras de Paulo, quando no verso 19 diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma de vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Ou mesmo cantar sempre esse hino de adoração, que está expresso de maneira tão simples: "Ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém." Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por esse tempo, caminhando por Tua palavra. Que o Senhor mesmo nos dê alegria em meio às dificuldades que enfrentamos. A confiança, a certeza plena de que o Senhor é soberano e controla todas as coisas. E que a provisão do Senhor jamais faltará. Senhor, se há entre nós agora discórdia, que o Senhor nos mantenha unidos. Se há entre nós, ó Deus, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, traz, ó Deus, um entendimento novo, restauração e vida nova para a glória de Deus. Obrigado por esse estudo de Paulo aos Filipenses, esta carta maravilhosa de alegria que toca em nosso coração. Que o Senhor mesmo esteja a nos conduzir, hoje e sempre. A Deus seja a glória para sempre. Amém. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Espero você, quem sabe, no próximo encontro, sim, sempre, se Deus quiser.